A lição 4 é a lição da sanidade e ela se baseia no princípio 2, passo 2. O princípio 2 diz assim: acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. E o passo 2 diz assim: acreditamos que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade. A primeira vez que eu ouvi essa palavra sanidade, que a gente vai falar também sobre insanidade, eu pensei assim, mas o que é uma insanidade? Insanidade é uma loucura. Insanidade é aquela pessoa que está no hospício, ou está num hospital psiquiátrico, alguma coisa assim. Mas depois eu vi a definição de insanidade. E a definição de insanidade é a seguinte: fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente a cada vez. Isso é insanidade. Você faz a mesma coisa, você repete o seu comportamento e acha que por milagre, dessa vez será diferente. Foi isso que aconteceu na minha história. Eu gastava todo o dinheiro que eu tinha várias dívidas, mas dívidas grandes mesmo. Só que como eu trabalhava num emprego muito bom, eu ganhava um bônus alto ali, uma bonificação grande no final do ano, eu pagava todas as minhas dívidas. E eu entrava no ano seguinte dizendo, este ano será diferente. E ia ser diferente por quê? Se eu não fizesse nada diferente, por que ia ser diferente? Ou, por exemplo, você chega naquela amizade que a pessoa sempre te tratou mal, sempre te menosprezou e você acha que não, desta vez será diferente. Isso é insanidade. Ou a pessoa quer emagrecer, percebe que ela tem que emagrecer por uma questão de saúde, ela está acima do peso, os exames dela estão com problema, está com problema com colesterol, com diabetes, ela precisa emagrecer e não faz nada diferente. Simplesmente acha que, por milagre, vai cair alguma coisa do céu e ela vai conseguir mudar de atitude. Isso é insanidade. Já a sanidade, ela é o seguinte, ela é definida como a integridade da mente, uma tomada de decisão com base na verdade. Então, sanidade é você viver na verdade. É viver com relacionamentos saudáveis. É viver entendendo e acreditando que, olha, eu tenho problemas. Eu tenho um problema de saúde. E por conta disso, eu preciso viver de uma forma diferente. Eu não sou responsável por ter nascido desta forma. Eu não sou responsável pelos erros e problemas que os outros causarem em mim, mas eu sou responsável pelos sentimentos e como eu vou responder a esta pessoa. Como que eu vou agir diante daquela situação. Então, o primeiro ponto da sanidade é sua força. Jesus, ele nos dá força para encarar e superar os medos do passado. Ele é poderoso e ele tem força e ele vai poder nos ajudar a sair da insanidade e ir para a sanidade. Ele é poderoso para me dar coragem para que eu possa mudar aqueles comportamentos que eu vinha fazendo ao longo do tempo, da mesma forma, achando que eu ia ter algum tipo de resultado diferente. Salmo 46:1 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. E Salmo 73:26 diz: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Então venha para a sanidade e acredite que Jesus é poderoso para te ajudar. O próximo ponto é aceitação. Eu preciso ter expectativas realistas em relação a mim mesmo e às outras pessoas. Eu preciso encarar a realidade como ela é. É isso que a oração da serenidade fala para a gente. Encarando esse mundo assim como Jesus fez, pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse. Se aquela pessoa que você está tendo um relacionamento, ela não quer ter um relacionamento contigo, aceite isso. Se você nasceu
família que você nasceu e você não pode mudar isso, aceite isso. Se o teu chefe é uma pessoa que ele não vai dizer para você coisas boas, ele só vai bater em você, aceite isso. Aceite a realidade como ela é, não como gostaria que fosse. Romanos 15, 7 diz assim: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. E teve uma coisa fundamental em Jesus Cristo. Ele sempre viu as pessoas como elas eram. Ele nunca mudou a realidade. Ele sempre viu a realidade da forma como ela realmente era. O próximo ponto é nova vida. Nós descobrimos e a gente entende que nós temos uma oportunidade para uma segunda chance, para uma nova vida. Eu não preciso ficar no momento e no local que eu sempre estive. Eu não preciso viver como eu vivia antes. Eu posso mudar. Eu tenho acesso a uma vida totalmente diferente. Aquilo que me angustia, aquele processo, aquele ciclo que ficava preso e batendo em mim, eu não preciso ficar nele mais. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Eu preciso viver nessa vida, viver uma nova vida. O próximo ponto é a questão de integridade. Eu começo a cumprir as minhas promessas. Eu começo a fazer aquilo que eu digo. Isso é integridade e isso é fundamental para que as outras pessoas comecem a confiar em mim. Eu preciso mudar. Você precisa mudar. Eu preciso sair da insanidade e preciso ir para a sanidade. Mas eu preciso começar a fazer aquilo que eu digo. E quando eu faço a primeira vez isso, eu percebo, olha, é possível. Daí eu faço uma segunda vez, eu vejo, olha, é possível. É possível parar de mentir. É possível eu fazer aquilo que eu disse. É possível entregar as minhas tarefas dentro do prazo. É possível eu não atrasar para os meus compromissos. E quando eu faço isso, começa a crescer um senso de confiança em mim. E eu começo a ser íntegro com as outras pessoas. O próximo ponto é demonstração de confiança. Eu começo a confiar um pouco mais em relacionamentos saudáveis. E eu começo principalmente a confiar no meu relacionamento com o meu poder superior, com o nosso poder superior que é Jesus Cristo. Eu começo a perceber que Ele tem poder para mudar a minha vida e que Ele realmente me ama. Provérbios 29 e 25 diz: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Eu realmente posso começar a confiar em pessoas diferentes, em pessoas saudáveis e principalmente confiar num relacionamento genuíno com Jesus Cristo. E o próximo ponto é a questão de amigo presente Jesus Cristo. Jesus te fez e Ele te ama conforme você é. Um dos maiores problemas que a gente tem em nossa vida é a questão de comparação. Eu me comparo a uma outra pessoa. Eu digo para mim mesmo, olha, eu não serei tão forte quanto o Francisco. Eu não serei tão sábio quanto o João. Eu não serei tão líder quanto o Henrique. Mas eu não preciso me comparar. Eu posso olhar para mim mesmo e dizer, eu sou o Fernando. E eu posso ser o melhor Fernando de todos, porque só existe um de mim. E Cristo me ama com as minhas características. E eu posso valorizar isso, porque Ele me valoriza. Ele é um amigo presente todos os dias da minha vida. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Ele te perdoou e Ele vai continuar te perdoando. Ele quer ter um relacionamento genuíno e presente com você. E você precisa aceitar isso. O próximo ponto é domínio próprio.
Não importa o que aconteça pelo caminho, nós podemos lidar com isso com a ajuda de Deus. O domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. Ele é dado pelo Espírito Santo para você. O que a gente precisa fazer? Confiar nele. Confiar que Deus vai nos ajudar em cada dia no domínio próprio. Em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Vocês sabem que esse era um dos versículos que eu mais tinha medo, porque eu olhava e dizia o seguinte: se Deus me der uma tentação eu vou cair, eu não consigo enfrentar praticamente nada. Eu percebi que se eu for com a minha força, a menor tentação eu vou cair. Mas se eu for na força de Deus, na força do Espírito, e entender que Ele me dá o domínio próprio, eu posso enfrentar qualquer problema. Porque a força dele é ilimitada. A minha é extremamente fraca. Eu realmente não consigo com minhas forças, mas com a força dele eu posso enfrentar qualquer situação. Salmo 68, 19 diz: Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Lembre-se sempre disso. E o último ponto é a questão de esperança. Quando a gente olha para o todo da esperança. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso poder superior e Salvador, não temos apenas a vida eterna garantida. Nós temos também a proteção de Deus e a esperança presente em tempos de tentação. É o que diz Romanos 5, 2. E Naum 1, 7 diz assim: O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Não importa como é a sua vida hoje, você pode dar um jeito nisso se você confiar em Deus. Nós temos esperança nele. Ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa rocha. Mateus 6,34 diz assim: Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Em Cristo nós temos esperança, em Cristo nós temos força. Confie nele e você poderá dar esse segundo passo e esse segundo princípio na sua vida. Você poderá parar de viver na insanidade, esperando resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Você vai poder vir para a verdade e viver, na verdade, em sanidade. Um abraço.